Seja bem-vindo ao Jornal Regional. Serão para fevereiro os cortes na despesa do Estado que rondarão os 4 mil milhões de euros. A data foi apontada hoje pelo Ministro das Finanças, que falou na Comissão de Acompanhamento do Programa de Assistência a Portugal. Segundo a Troika e o Governo, é preciso cortar na despesa. Um corte de 4 mil milhões de euros que terá de ser feito já em 2013. Ontem, o Primeiro-Ministro esteve reunido com o Secretário-Geral do PS para que os socialistas se juntem ao debate do corte na despesa do Estado, mas seguro não se mostrou disponível. Hoje é Vítor Gaspar que aponta o mês de fevereiro para os cortes estruturais de 4 mil milhões de euros, mês em que a Troika fará a 7ª avaliação ao país. O Ministro das Finanças falou hoje perante a Comissão Parlamentar de Acompanhamento ao Programa de Assistência a Portugal e garantiu que os cortes não têm por objetivo atacar, mas antes defender o Estado Social. Cortes esses que podem, segundo o Ministro, ser feitos sem alterações à Constituição. Vítor Gaspar, que avisou na Comissão Parlamentar que Portugal vai demorar muitos anos a equilibrar as contas do Estado e que serão mesmo precisas décadas para reduzir a dívida pública abaixo dos limites traçados no Tratado de Lisboa, que impõe um teto de 60% do PIB para a dívida pública. Recordando que ainda em 2005 a dívida portuguesa se situava nos 62% do PIB, hoje está quase no dobro desse valor. Já no final deste mês de novembro, a Troika procede à 6ª avaliação da execução das medidas contidas no Memorando de Entendimento com Portugal. O Parque Biológico de Gaia tem agora mais 7 hectares, uma ampliação essencial para o espaço e que pretende torná-lo num dos parques urbanos mais significativos da Península Ibérica. São mais 7 hectares a juntar aos 35, o que faz um total de 42 hectares. Uma ampliação que está inserida no projeto Sequestro de Carbono e que tem como objetivo que o Parque Biológico de Gaia fique com 58 hectares até ao final de 2013. Nós lançamos em 2008 uma campanha de apelo à colaboração de empresas, de pessoas, para adquirir terrenos com 2 objetivos: ampliar o Parque Biológico e, simultaneamente, plantar floresta para sequestro, para fixação de carbono. A campanha, enfim, correu, foi angariando alguma quantia e este ano foi possível fazer uma primeira compra de perto de 7 hectares de terreno. A meta de 58 hectares depende de haver condições financeiras para adquirir e, obviamente, haver vontades proprietários para vender, e isso há. Esta é mais uma aposta no aumento da ocupação dos espaços verdes e em políticas ambientais no Concelho de Gaia. O aumento do parque em 20% reafirma a importância do equipamento como um dos parques urbanos mais significativos da Península Ibérica. Parece no contexto de um grande objetivo que foi chegar numa década a uma ocupação de espaços verdes per capita em Gaia que tivesse o nível do norte da Europa. Este alargamento de 7 hectares, mais 20% do Parque Biológico, é mais um passo para chegarmos aos 50 e tal hectares. Estamos com 35, agora mais 7, 42 hectares no Parque Biológico, o que o consolida como um parque urbano com este tipo de características, porventura mais importante e mais significativo da própria Península Ibérica. Associado também a uma política de educação ambiental e a uma de prestação de serviço um pouco por todo o país. Com esta ampliação, espera-se que em breve se possam abrir as portas aos visitantes nos primeiros sábados de cada mês, através de visitas guiadas para que estes possam ver os novos terrenos da ampliação e também um percurso utilizado pelas tropas durante a segunda invasão francesa. E, portanto, permitir que estes sejam também usados para visita, até utilizando este percurso que nós estamos a utilizar, que é tal caminho medieval localmente conhecido por Estrada de Viseu, e que dá também um toque histórico ao passeio. O Parque Biológico de Gaia recebe anualmente 100 mil visitantes. Para os próximos dias espera-se o lançamento da primeira pedra do Parque da Ponte Maria Pia, que será o novo espaço verde de Gaia.
Ficamos agora com a síntese das notícias regionais. Um pai em Braga apresentou queixa em tribunal contra um professor que, ao que tudo indica, terá posto o filho fora de uma aula por este lhe ter pedido para ir à casa de banho, tendo sido o aluno alvo de uma falta injustificada. Segundo a lei, qualquer aluno que seja posto fora de uma sala de aulas é automaticamente punido com falta injustificada. O diretor da escola admitiu, no entanto, que se o processo de averiguações concluir que não houve motivos para a expulsão, a falta poderá ser retirada. Os 2 albergues noturnos que ajudam os sem-abrigo no Porto estão lotados e a distribuição de alimentos aumentou em 15% em relação ao início do ano. O diretor técnico do albergue, Dona Margarida Sousa Dias, explicou que desde maio de 2012 que a Associação dos Albergues Noturnos do Porto está a distribuir mais 2.000 refeições por mês em relação ao início do ano, o equivalente a mais 65 refeições diárias. Na cidade do Porto existem entre 500 a 1.000 sem-abrigo, um número que se tem agravado com a atual crise que o país atravessa, e os pedidos de ajuda chegam à instituição via institucional, mas também através de particulares. Discutir e partilhar conhecimentos sobre gastronomia é o objetivo da 8ª edição do Congresso Nacional de Profissionais da Cozinha, que se realiza em Guimarães entre hoje e amanhã. Peixe de Portugal é o tema deste ano do Congresso e está inserido na programação da Capital Europeia da Cultura Guimarães 2012. Um congresso que pela primeira vez será aberto ao público e a lotação já está esgotada. A Francesinha é o tema de um novo festival gastronómico que vai acontecer na Baixa do Porto de 9 a 18 de novembro. A Francesinha comemora 100 anos e está entre as 10 melhores sanduíches do mundo. O Festival Francesinha na Baixa vai decorrer na Praça Dom João I. Terá a participação de restaurantes conhecidos do Porto, em que grande parte do sucesso passa precisamente pela confecção da iguaria, indica a organização. O Francesinha na Baixa insere-se no projeto Primeira Avenida, promovido pela Porto Vivo, Sociedade de Reabilitação Urbana, Porto Lazer e Câmara do Porto, e é organizado pela Essência do Vinho. A loja do município em Matosinhos fez 4 anos. A autarquia não quis deixar passar a data em branco e fez um balanço positivo de um projeto que conta também com atendimento online. E foram já 150.000 os cidadãos que passaram pela loja do município e os pedidos online chegaram aos 4.500. Um projeto pioneiro e único no país, disponibilizado por uma autarquia. Ao alcance de um clique, é assim para os cidadãos de Matosinhos que queiram resolver problemas ou esclarecer dúvidas. Ou seja, quem não quiser ir à loja do município tratar de qualquer assunto, pode fazê-lo online. A loja do município abriu portas há 4 anos e foram já 150.000 as pessoas que se deslocaram à loja. Em contrapartida, os serviços online só foram disponibilizados mais tarde e até ao momento já foram feitos 4.500 pedidos. E é a primeira autarquia do país a disponibilizar este tipo de atendimento. Hoje nós somos a única Câmara do país e das poucas instituições públicas que existem no país, onde é possível, tudo o que é possível fazer presencialmente, é possível fazer online. Portanto, o cidadão, ou uma empresa, não tem que se deslocar mais à Câmara Municipal para se relacionar com ela. Além disso, se antes era obrigatório pelo menos uma primeira deslocação, ou seja, para vir aqui pedir as credenciais de acesso, como nos acontece na banca com o home banking, a partir deste momento isso deixa de ser necessário. Porquê? Porque, mais uma vez, a partir de hoje, passamos a ser a única instituição do país cujo acesso pode também ser feito através do cartão de cidadão. Um projeto inovador e pioneiro que permitiu reduzir os tempos de espera dos cidadãos. Atualmente, quem se dirigir à loja do município espera, em média, 12 minutos para ser atendido. E no serviço online, um dos mais procurados é o do urbanismo. A área de atividade municipal que mais é objeto dos pedidos dos nossos municípios é a área da gestão urbanística, ou seja, dos 122.000 pedidos, quase cerca de 47.000 foram pedidos realizados na área da gestão urbanística. A instrução de processos na área do urbanismo, seguida pela
por a marcação de audiências e consulta de processos, reclamações e sugestões também aqui com 13.000 em 4 anos, as questões ligadas ao ambiente com mais de 6.000 pedidos, as questões ligadas também à gestão dos cemitérios municipais com mais de 4.000. Um projeto que já venceu alguns prémios e que, inclusive, já foi alvo de um case study por parte da Microsoft em 2009. E, a partir de agora, terá uma nova versão. O objetivo da autarquia é criar um novo conceito. O futuro vai ser, porventura, não será agora que a gente o vai construir, de dispensarmos postos de trabalho para cada um possa em sua casa, ou parte das pessoas que trabalham na Câmara possa em sua casa fazer o trabalho que tem de fazer, porque com os atuais mecanismos começa a haver condições para que a Câmara possa pensar o passo seguinte, desde que a comunidade não seja retrógrada, de começar a necessitar de menos instalações, porque o trabalho em casa, que não deixa de ser um trabalho responsabilizante como é hoje, possa ser executado. Este é o passo que eu acho que nós temos que dar a seguir. Simplificar o acesso dos cidadãos à autarquia, dando-lhes maior comodidade e poupando-lhes tempo. É o objetivo da autarquia de Matosinhos num projeto que já se revelou uma aposta ganha. O projeto em Costas do Douro, que visa requalificar toda a frente do rio, vai dar início a uma nova fase do projeto. Em 2013, com as obras que vão ligar o Arainho do Oliveira do Douro ao Cais de Quebrantões. Um circuito pedonal que terá 500 metros de extensão. Depois de algumas obras já emblemáticas em Gaia, 2013 vai trazer o arranque de um novo passeio pedonal que vai ligar o Arainho de Oliveira do Douro ao Cais de Quebrantões. Obras inseridas no projeto em Costas do Douro. O objetivo é requalificar toda a frente do rio num circuito pedonal que terá 500 metros de extensão. Trata-se de uma obra importante, muito importante, mas tanto mais importante quanto ela não é desenquadrada de uma estratégia global. Trata-se de um plano, de um programa que foi conceptualizado pela Câmara para um novo ciclo político. Um ciclo político que agora está no seu término, mas que no próximo ciclo político tem que o abraçar como um dos projetos mais importantes e significativos desse mesmo ciclo. Uma obra importante para Gaia, quer do ponto de vista da requalificação da marginal de uma das freguesias mais populosas de Gaia, quer também ao nível da valorização das freguesias portuenses situadas em frente. É uma das frentes de rio com maior potencial, no contexto de uma freguesia, ela própria, muito populosa e muito importante, a freguesia de Oliveira do Douro. Por outro lado, porque fica em frente a uma outra zona importante do rio, toda à frente da cidade do Porto, que vai desde a Ponte Luís I até à Ponte do Freixo, que está a necessitar também urgentemente de uma grande intervenção. A zona das Fontainhas, a zona junto da Quinta da China. Mais uma obra a juntar às muitas que Gaia tem levado a cabo nos últimos anos. Portanto, já não se trata de uma obrazinha qualquer, já é uma obra com peso significativo e também a sua importância decorre do facto de, como em muitos outros momentos e em outros projetos do município, não ficarmos pelas boas intenções. Ao avançarmos com esta obra, que não é tão simples quanto isso, até pelas barreiras burocráticas e administrativas que tivemos que ultrapassar nos últimos meses, significa de que é o princípio de um projeto que vai continuar. Sempre foi a nossa filosofia a de ir começando a fazer. Uma obra que terá o investimento de 2 milhões de euros financiados no âmbito do Programa Operacional Regional do Norte. Como já é habitual, às terças-feiras tenho comigo Cancela Moura. Cancela, obrigado pela sua presença. Começamos precisamente com as declarações hoje do Ministro das Finanças, Vítor Gaspar, que disse que Portugal vai demorar muitos anos a equilibrar as contas do Estado e serão precisas algumas décadas para reduzir a dívida pública.
É natural, porque efetivamente não foi preciso muito tempo para nós chegarmos a este desequilíbrio que efetivamente todos ponderam neste momento, mas para recuperar aquilo que poderia ser um equilíbrio, ou que deveria ser um equilíbrio, entre aquilo que produzimos e aquilo que gastamos, obviamente vai demorar tempo. Aliás, esta afirmação do Ministro Vítor Gaspar, bem na sequência do discurso que o Governo teve nas últimas semanas relativamente aos técnicos do FMI e provavelmente aquilo que poderá ser um corte de 4 mil milhões até 2014, que na minha ótica será quase, diria, face àquilo que nós vamos gastar em 2013, uma espécie de gota no oceano. O que é que nós vamos gastar em 2013? Quais são os setores onde há mais despesas, Castelo? Assim, nós em 2013 vamos gastar qualquer coisa com 78 mil milhões de euros, que foi precisamente o valor que nós resgatamos neste encaixe financeiro que fizemos a nível internacional. E destes 78 mil milhões, metade, sensivelmente, é para pensões e para pessoal. Significa que, de facto, aquilo que tem vindo a ser dito, do ponto de vista, isto significa metade, aquilo que tem vindo a ser dito pelo Governo, merece uma reflexão séria, e é por isso que eu digo que António José Seguro, como líder do maior partido da oposição, provavelmente terá que refletir a negação que tem dado nas últimas semanas a um diálogo sério sobre esta matéria. Acha que há necessidade dessa reflexão? Eu não tenho dúvidas face àquilo que neste momento são as circunstâncias que o país atravessa. Nós temos muito mais gente inativa, temos muito mais pensionistas. O tempo em que os benefícios de Estado eram muitos começaram de forma crescente a acabar. Por exemplo, os próprios benefícios fiscais, para ter uma pequena ideia, por ano e para o ano representam qualquer coisa como 9.500 milhões de euros de devolução por parte do Estado, o que significa que as circunstâncias que o país vive neste momento, sobretudo a relação entre aquela que é a população ativa e aqueles que são os pensionistas, é muito diferente daquilo que acontecia há muitos anos atrás. E nós temos que repensar, efetivamente, as prioridades que o Estado deve ter na saúde, na segurança e neste momento até diria mais na segurança social e na educação. Aliás, são 3 setores onde efetivamente temos que ponderar muito seriamente o que é que queremos que o país gaste e da forma como gaste. Quando nos diz que a maioria do orçamento gasto será em pensões, este indicador é um indicador preocupante para o país? É, mas isto tem a ver com a esperança média de vida das pessoas. Naturalmente as pessoas vão envelhecendo de forma mais saudável e, portanto, têm uma longevidade maior. Pensões é, de facto, a maior fatia, são 22.500 milhões de euros para 2013, e aquilo que eu me estou a reportar significa uma recuperação que o país necessariamente tem que encurtar. Nós, neste momento, temos qualquer coisa como 120% da nossa riqueza nacional, isto é, nós estamos a gastar 120% daquilo que produzimos. Isto é absolutamente impossível. Para terem uma pequena ideia, este descalabro começou de forma mais galopante a partir de 2005. Nós em 2005 tínhamos cerca de 62% do PIB e aquilo que o Ministro das Finanças vem dizer é que só a partir de 2014, apesar destes cortes e a forma como eventualmente eles pretenderão encetar estes cortes estruturais no Estado Social, só a partir de 2014 é que poderá haver a possibilidade de gerar ativos que permitam uma redução desta percentagem ou desta relação de percentagem no PIB nacional. Existentes que conseguirão certamente reduzir a dívida Começar pública. a reduzir, segundo o Ministro das Finanças, porque esta forma galopante de se ter feito despesa pública, nomeadamente com as parcerias público-privadas e com algum facilitismo de Estado, eu lembrava aqui 2 ou 3 ainda no tempo, por exemplo, do governo António Guterres, as polícias municipais, os presidentes de junta a tempo inteiro, um conjunto de despesa, as empresas municipais que floresceram a partir desse ano. Portanto, toda esta conjuntura tem que mudar radicalmente, até porque o país não vai conseguir suportar nunca mais andar de ano em ano a fazer despesa ou fazer receita extraordinária para fazer abate de dívida. Isto é uma coisa que não pode ser feito de navegação à vista. O Ministro das Finanças recordou ainda que antes da adesão ao euro a dívida pública portuguesa estava abaixo dos 60% do PIB e que ainda em 2005 se encontrava apenas nos 62%.
Pois exatamente, eu acabei por dar esse dado de 2005 e aquilo que se pretende, segundo as metas que estão traçadas pelo Governo, aliás, nesta conferência na Universidade do Porto, no dia da Faculdade de Economia, o Ministro das Finanças recordou sucessivamente, desde o século XIX, as sucessivas crises e quase, diria, situações de bancarrota que o país teve iminente e, mais recentemente, todos nós não nos podemos esquecer que em 1977, em 83 e agora em 2011, nós recorrentemente estamos a fazer recurso à ajuda externa para fazer face a este tipo de situações. Aquilo que são os objetivos do Governo é tentar ir para níveis controlados da despesa, e isto vai demorar muito tempo, de facto, que seria qualquer coisa como em 2000, quando aderimos ao euro, níveis abaixo dos próprios 60%, que seriam mais ou menos razoáveis em função daquilo que também são os mercados. Por isso é que eu acho que o país, já agora nesta conferência ou também nesta audição que o Ministro teve no Parlamento hoje, ele reafirmou que foi o Governo que tomou a iniciativa de ter revisto as metas do déficit e normalmente aquilo que se bem dito, ou aquilo que bem dito também não referencia com alguma justiça esta situação, e as metas seriam de 4,5 para 5 em 2012 e de 3 para 4,5 em 2013 do PIB, portanto são números que eventualmente fizeram parte de uma proposta, segundo o Ministro das Finanças, do Governo, para quê? Para que, não pondo em causa a confiança e a credibilidade do nosso processo de resgate, e também fazendo com que possamos regressar aos mercados com alguma credibilidade, podermos ajustar minimamente o esforço que estamos a fazer. Por isso é que ele diz que mesmo com estes ajustamentos não estará nada em causa, mas vai ser um ajustamento permanente de décadas para podermos ir para níveis de dívida pública relativamente aceitáveis. Muito bem. Também Freitas do Amaral disse que a Grécia está à beira do terceiro resgate e que Portugal está à beira do segundo. Eu tenho dito a esse propósito que espero que isso seria um contratempo, mas mais do que um contratempo seria uma grande fatalidade. Eu penso que seria muito importante que Portugal, dentro do plano que está traçado, conseguisse, com mais ou menos dificuldades, fazer um período de transição célere. Estes cortes que estão anunciados, como na peça foi referido, do Ministro das Finanças, que vão coincidir com a 7ª avaliação do programa de resgate, poderão eventualmente indiciar das possibilidades ou não de nós podermos ultrapassar estes contratempos e as dificuldades maiores, de saber se podemos ou não, só com este resgate, não ser necessário um resgate complementar. E seria muito importante que isso efetivamente acontecesse. Primeiro, pela credibilidade que isto poderia conferir ao país nos mercados internacionais, depois porque, efetivamente, pedir dinheiro emprestado ficaria muito mais barato. Eu também já referi aqui várias vezes. Das poucas coisas positivas é que, de facto, os níveis dos empréstimos da dívida pública, em termos percentuais, têm vindo a decrescer e já não se conheciam níveis tão baixos, e isso seria muito importante para dar alguma eficiência, alguma eficácia àquilo que podia ser este resgate que foi contratado com o Fundo Monetário Internacional e, portanto, eu julgo que muitas destas opiniões são, na minha opinião, um bocadinho precipitadas, porque eu também já referi por várias vezes aqui que os resultados das políticas de austeridade que eventualmente vêm a ser implementadas e projetadas para 2013, provavelmente só no final do primeiro semestre do próximo ano, é que nós poderemos ver com alguma acuidade da sua eficácia e da possibilidade ou não de serem suficientes para levar a bom porto este compromisso que temos em termos internacionais. Conseguir cumprir as metas e os prazos. Eu quero acreditar que sim, face desta situação, porque se assim não fosse, um segundo resgate implicaria muito mais sacrifícios, muito mais pagamento de juros, mais tempo de condicionalismo à nossa economia e, efetivamente, como diz o Ministro das Finanças, era tempo de que, efetivamente, a partir de 2014, nós começássemos a gerar ativos que pudessem abater de forma regular a esta percentagem assustadora daquilo que nós produzimos a estar afetada à dívida pública. Muito bem. Do país em geral passamos para o Porto em específico. O ex-presidente socialista da Câmara do Porto, Nuno Cardoso, considera que o grande desafio do município é fundir-se com Gaia, criando a maior cidade do país, e desafiou o atual autarca portuense Rui Rio a trabalhar nesta ideia. Acha que este repto deixado pelo antigo autarca do Porto é pertinente?
Não me parece. Olha, desde logo porque ele é um ex-autarca do Partido Socialista e, portanto, é um filiado do Partido Socialista, até bem contraditar um bocadinho aquilo que Manuel Pizarro disse estes dias. Manuel Pizarro disse, mas porquê Gaia e porque não Matosinhos? E, portanto, eu julgo que isto é uma matéria muito controversa. O engenheiro Nuno Cardoso, dizendo como diz isto desta forma, eu admito que ele, o Dr. Luís Filipe Menezes e outras pessoas que têm esta relevância nacional conhecem, nomeadamente o engenheiro Nuno Cardoso, deverá estar a ferir Gaia provavelmente para a Avenida da República e a Orla Marítima. Mas Gaia, de facto, é do tamanho de Ilha da Madeira. Tem 174 km², tem mais 50 mil eleitores que a própria Madeira. De facto, se juntasse tudo ao Porto, daria a maior cidade do país, mas eu confesso que seria muito difícil, por exemplo, a zona nascente do Concelho ser considerada cidade. Não estou a ver rivalizar, por exemplo, Costuma com a Foz Velha, porque acho que Costuma, que já está muito a perder, ficaria a perder ainda mais, e portanto eu julgo que esta Gaia visão... ficaria a perder? Não, aquilo que eu acho que as pessoas não estão a ver, e muito sinceramente digo com alguma convicção, muito provavelmente esta fusão que alguns apelidam que é o povo que quer, e portanto estão a usar o povo. Eu não me acredito que o povo todo queira. Como digo, as pessoas têm a imagem de Gaia, uma imagem errada relativamente àquilo que podia ser a identidade com o Porto. Primeiro porque, em termos históricos, o Porto emancipou-se e nasceu em contraponto, inclusivamente, à própria margem direita e, portanto, isto em termos históricos terá que ultrapassar-se essa situação. Segundo, aquilo que disse Manuel Pizarro é verdade, porque é que não há de ser Matosinhos, porque é que há de ser Gaia. E terceiro, há aqui um risco real, que eu acho que os mentores desta ideia não estão a ter, de nascer uma cisão no próprio Concelho de Gaia e o nascimento do novo Concelho no interior do próprio Concelho de Gaia, mais encostado à feira, que é uma ideia que não é nova, mas que pode recrudescer em função desta tentativa, de estarem a forçar uma fusão que, por exemplo, o próprio Rui Rio, já agora com alguma justiça, disse que é um problema de escala. Para ele não é importante fazer uma fusão do Porto com Gaia. Este desafio pode ser interessante do ponto de vista político, mas ele até já o respondeu. O que ele disse que era importante era dar mais escala e dimensão aos municípios muito pequenos e dar menos escala e dimensão, ou pelo menos um equilíbrio, àqueles que são grandes. Em termos económicos, como é que ficaria? Não sairia também, não teria maior poder económico em termos do Norte? O Porto, eu a nível nacional não tenho dúvidas que, por exemplo, a ideia de se criar no Porto, nesta fusão, essa seria provavelmente a mais-valia do próprio município. Mas não sei se do ponto de vista histórico, como lhe disse, e até do ponto de vista sociológico, também é importante identificar as populações com quem os representa, com as próprias terras, com as próprias autarquias. Seria um choque de identidades. Talvez, na parte que eu estou a referir relativamente a Gaia, seria necessariamente, e corre-se aqui efetivamente o risco de se criar, quando lhe digo isto, digo com alguma cuidado, por exemplo, um concelho novo que reunisse desde Pedroso, Grejó, Costuma, Lever, Sandia, Olival, Avintes, que seriam as freguesias, e Lever, e que são as freguesias que estão mais colocadas no interior do concelho de Gaia e que ficariam numa posição muito delicada do ponto de vista do desenvolvimento. Muito bem, Cancela Amor. Terminamos por aqui este nosso comentário de hoje. Voltamos a ver-nos na sexta-feira. Fica então o repto deixado pelo ex-presidente socialista da Câmara do Porto, Nuno Cardoso, e ficamos agora com o tempo para amanhã. E no norte é esperado céu muito nublado, no centro e sul são esperados aguaceiros. Quanto a temperaturas, o Porto espera uma máxima de 15 graus e uma mínima de 6. Em Lisboa a máxima será de 13 graus e a mínima de 9. E em Faro a máxima será de 19 e a mínima de 13. É tudo por hoje. Já sabe, a informação está de regresso amanhã. Até lá, fique bem.